Para quem não me conhece, eu sou Andréa Pereira, uma das sócias da OA Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E dando prosseguimento ao nosso projeto Foco Gestor, a gente está recebendo aqui mais uma vez o Guilherme Abud, que é campeão de audiência aqui, né, Guilherme? A gente tem uma série de assuntos aí para tratar em relação ao mercado, aos desafios que a gente tem aí para 2021 e para 2022. Comigo está o Henrique Busquat, que é nosso head de produtos, que vai fazer uma pequena introdução e a gente vai começar aqui nosso bate-papo. Pessoal, boa noite a todos. Muito grato aí pela compreensão e paciência. A gente tem aqui o prazer de receber aqui mais uma vez um dos melhores gestores do mercado de investimentos, Guilherme Abud, sócio fundador da Persevera. Tem uma carreira longa, de muito sucesso, muito trabalho, muito estudo, muita disciplina. Então, vou pedir aqui para o Abud fazer uma breve mesmo apresentação da Persevera, da equipe, para a gente entrar em seguida no bate-papo, para compensar esses 5, 7 minutinhos aqui, com muito conteúdo para todos. Vamos lá. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela gentileza, vocês são sempre muito gentis comigo e com a Persevera. A Persevera é uma gestora relativamente recente, com 3 anos de vida, mas formada por gestores que trabalharam a vida inteira com isso. Então, eu tenho 27 anos de carreira, tenho sócios que têm 20, sócios que têm 30, sócios que têm 35 anos de carreira, e a Persevera é o projeto das nossas vidas, né? Depois de quase 3 décadas no mercado financeiro, nosso sonho era abrir a nossa gestora, que refletisse a nossa filosofia de investimentos, a nossa visão de processos, a nossa disciplina de controle de riscos, né? E nós fizemos isso depois de uma performance muito boa durante alguns anos no HSBC e no Bradesco. A gente tomou coragem de fazer isso de forma independente e fundamos a Persevera. Acho que um dos grandes pilares da Persevera realmente o controle de risco e a crença no valor crescente da diversificação. Por isso que nós temos 7 books diferentes, de especialidades diferentes, que se complementam, que diversificam o portfólio, porque às vezes você tem bons calls de renda fixa, às vezes você tem calls melhores de renda variável, às vezes de moedas, às vezes de commodities, às vezes no conjunto todo, né? Então, no Brasil, a diversificação nunca valeu muito a pena. A diversificação, ela parecia valer a pena em períodos normais, mas quando vinha a crise, que era quando você realmente precisava que a diversificação te protegesse, ela não protegia. A nossa crença na Persevera é que o Brasil, enquanto a gente fica aqui se preocupando e se decepcionando com as notícias de jornais, as notícias de política, as notícias de Brasília e tal, a gente na Persevera defende que está acontecendo uma revolução silenciosa no Brasil e que o Brasil hoje é um país muito diferente e muito mais normal do que era há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. E em países mais normais, como o Brasil está se tornando, a diversificação faz cada vez mais diferença. Acho que a Persevera é um bom exemplo, né? O ano passado foi aquela loucura do coronavírus, principalmente em março, e a Persevera foi uma das casas que melhor se saiu naquela crise, e nós temos um histórico de nos sairmos muito bem em crises, né? No Joesley, no Trump, no Brexit, no coronavírus, na loucura das Treasuries em dezembro de 2018. Enfim, então essa é uma das nossas crenças. E a última aqui, que aí eu já vou engatar aqui nas perguntas do Henrique, é que nós temos um certo DNA, tá muito na nossa maneira de fazer gestão, sermos muito céticos e muito curiosos. Então, a gente não acredita nas coisas só porque todo mundo está falando, né? Ah, o consenso é esse. Muitas vezes, o consenso está errado. Muitas vezes, o consenso está errado, né? Escrevem-se livros e livros, a gente lembra, né? Alguns viraram filme, né? De momentos em que parece uma batalha de Davi contra Golias, em que um grupo de pessoas acha uma coisa, ninguém acredita naquilo, e muitas vezes aquilo está certo, né? Claro que você não pode ir para o extremo de ser do contra, do tipo, não, se todo mundo acha isso, eu acho aquilo. Tem que ser baseado em estudo, baseado em experiência, com muito cuidado, mas é sim possível
ter visões fora do consenso, diferentes, e aí, por causa disso, ter posições melhor pensadas, que às vezes demoram um pouquinho mais para dar retorno, mas quando dão um tremendo retorno, ou que protege a sua carteira nas grandes crises. Vou parar por aqui, já está bom de introdução. Henrique, por favor, o palco aí para as perguntas é seu. Deixa eu começar aqui começando as perguntas. Vamos começar contextualizando um pouco o mundo, depois a gente parte para o Brasil. E, como é hábito nosso aqui, a gente começa sempre contextualizando os Estados Unidos, né? A gente está aí com os primeiros 100 dias do governo Biden, a gente quer entender qual é a visão de vocês do que está acontecendo, o que vocês já esperam, né, depois desses 100 dias, o avanço do combate à pandemia por lá, né? Novos pacotes trilionários de incentivos e com impacto econômico muito forte, e começa, nos meios econômicos, o receio de um processo inflacionário e futuras altas de juros pelo Fed. Então, eu queria que você falasse para a gente qual é a avaliação do time da Persevera para esse momento nos Estados Unidos. Vamos lá. Tem uma visão que eu acho que é bastante diferente do consenso nessa questão, né, quando a gente colocou visões fora do consenso, essa é uma delas, depois algumas outras são um pouco consequência delas. O que a gente acha é que o investidor investir é sempre um exercício de paciência e sangue frio. Mas neste ano vai ser particularmente isso. Olha o dia de hoje, né? Tudo despencou, porque agora a inflação voltou. E a gente não concorda com nada disso. Na verdade, a gente acha que né? A gente teve um ano muito atípico, com tudo para baixo no ano passado. Esse ano a gente está com um ano muito atípico, com tudo muito para cima, né? Um pouco de efeito base também, né? E a hora que a gente normalizar esses 2 ou 3 anos, a hora que a gente somar 2020, 21, 22, a gente vai ter mais ou menos o mesmo crescimento que vinha tendo e mais ou menos a mesma inflação. Só que o caminho é muito mais tortuoso. Não só ele é mais tortuoso, porque de fato a gente fechou o mundo e depois reabriu, então tem todas essas implicações, como também tem muita pegadinha estatística, né? Então, a inflação, ano passado, em determinado momento, estava abaixo de 1, né? Aí, esse ano vai ser mais perto, nos Estados Unidos vai ser perto de 3 e pouco, e no Brasil perto de 5 e pouco, e aí no ano que vem vai ser mais perto da normalidade. A hora que você somar esses 3 anos e dividir por 3, vocês vão ver que o PIB nos Estados Unidos vai ter sido, na média, 2,5% ao ano, e com inflação de 2 e pouquinho. No Brasil vai ter sido PIB de 2 e pouco, com inflação de 4, alguma coisa assim. Então, a gente não acha que, quando passar mais o tempo, quando a gente se distanciar, a gente vai ver algo muito diferente das grandes tendências que a gente já vinha observando antes. Quais eram essas tendências? E eu acho que o Biden não está fazendo nada para mudar isso radicalmente. Acho que ele está fazendo o papel dele, acho que está fazendo bem, está fazendo o papel dele, né? Está fazendo o que prometeu que ia fazer, um pacote de estímulo, porque o Fed já usou bastante do seu arsenal, para não permitir a grande preocupação dos Estados Unidos inteiro, do Fed principalmente, mas de políticos e tal, há 15 anos, é não permitir que os Estados Unidos virem um Japão. E eles estão certos. O mundo precisa de crescimento econômico, porque é o crescimento econômico que gera o emprego, que gera a renda, que gera a dignidade e o bem-estar. Então, o Fed, principalmente, o Bernanke e o Fed, eles morrem de medo de virar Japão. E eles perceberam que os Estados Unidos começou a crescer pouco. E como cresce pouco, tem pouca inflação. Então, como cresce pouco, tem pouca inflação, precisa de juros baixos. Não é que pode se dar ao luxo de ter juros baixos. Precisa de juros baixos. O Japão nunca fez isso. O Japão implodiu lá na década de 90, um pouquinho antes, e nunca teve a coragem de fazer o que o Fed fez. Demorou anos para baixar a taxa de juros, né? O Fed aprendeu com o que aconteceu no Japão. Então, primeira coisa, os Estados Unidos está certo, o Fed está certo. Você tem que pecar um pouco pelo excesso de estímulo mesmo. Depois, se isso gerar inflação, a turma do Fed fala, inflação,
a gente aqui sabe combater há 70 anos, há 90 anos. O duro é combater depressão econômica, recessão crônica. Aí, depois que as pessoas perdem o emprego por muitos anos e morrem de medo de ficar na miséria, nunca mais a pessoa se sente confortável em consumir, em investir, né? Por que para o Japão tudo bem não crescer há muitos e muitos anos? Porque o Japão tem uma situação muito particular que a população encolhe. Então, o PIB não cresce, mas como a população encolhe, o PIB per capita, a riqueza de cada pessoa, está cada vez melhor no Japão. O Japão não ajuda o mundo a crescer, mas para os japoneses está tudo bem, né? Eu trabalhava numa outra empresa uns anos atrás e um japonês vinha de vez em quando nos visitar, porque a gente tinha escritório no Japão, e ele falava, para a gente está tudo ótimo, para a gente está tudo ótimo, qualidade de vida é excepcional, baixo desemprego, né? Para outros países em que a população ainda cresce e as pessoas querem, né, ter uma população mais jovem, que precisa fazer patrimônio, adquirir coisas, então, precisa crescer. E o Fed tem essa consciência, e eu acho que o Biden tem essa consciência, e o Congresso americano tem essa consciência. Então, eu acho que os Estados Unidos estão realmente indo pelo caminho certo. Claro que no meio do caminho, fica todo mundo morrendo de medo de, puxa vida, todos esses estímulos, será que eles não vão gerar uma inflação fora de controle? Olha, já houve essa dúvida nos últimos 13 anos, pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Né? Quando a Fed colocou juros em zero, um monte de gente falou, nossa, esses caras são loucos, né? Vai vir inflação. Quando a Fed fez forward guidance, dizendo que não só os juros são baixos, como vão ser baixos por anos a fio, um monte de gente falou, nossa, esses caras são loucos, vai vir inflação descontrolada. Nunca veio. Quando o Fed fez o tal do quantitative easing, né, imprimir dinheiro para comprar títulos públicos, para fazer a curva inteira de juros ficasse amassada para as pessoas, para a renda fixa render tão pouco para as pessoas irem comprar e investir, comprar ação e comprar apartamento, então, um monte de gente falou, nossa, agora vai gerar inflação. Nunca veio. E agora é a quarta batalha dessa guerra, que é o fiscal. Hoje as pessoas olham para trás e falam assim, não, essas 3 coisas não geraram inflação porque eram coisas monetárias. Mas o fiscal é na veia. O cara recebe o cheque e vai comprar e gasta e agora vai gerar inflação. Não vai gerar inflação. O multiplicador fiscal, que é um termo econômico, ou a velocidade do dinheiro, eles caíram tanto nos últimos anos que não gera inflação. O que está acontecendo é o seguinte, e aí dá a impressão de que é o começo de uma cavalgada da inflação, mas não é. Quando você fechou o mundo no ano passado, teve um colapso da demanda, todo mundo foi para casa, e aí todo mundo pensou, putz, ninguém vai comprar nada. Né? De fato, as pessoas serviços não compraram mais, ninguém mais foi no cabeleireiro, ninguém mais comprou passagem aérea, ninguém mais foi em hotel, ninguém mais foi em restaurante. Colapso da demanda. Só que o que ninguém pensou na época era o seguinte, teve um colapso da oferta também. O trabalhador da fábrica também foi para casa e não produziu nada. E aí, o colapso da demanda durou pouquíssimo, porque as pessoas começaram a comprar produtos. Elas não compravam serviços, mas elas compravam produtos. Então, eu falava, não vou comprar um computador novo para trabalhar de casa. Eu não vou viajar de férias, mas eu vou comprar uma mesa nova aqui para minha casa, eu vou estender a minha casa, vou comprar tijolo, vou comprar madeira, vou comprar um monte de coisa. Vou comprar comida, porque eu não vou em restaurante. Né? Então, o que aconteceu foi, serviços fez assim, mas produtos fez assim. Olha só, o trabalhador da fábrica foi para casa e não produziu nada. E todo mundo entrou na internet e comprou loucamente tudo. Então, acabou com os estoques de tudo no mundo, inclusive commodities. Né? Muitas commodities, mais metálicas e tal. E aí, a gente está agora nessa situação em que, olha, precisa ter um equilíbrio aqui. As pessoas compraram muito de produtos, não de serviços, e as fábricas não produziram. Então, agora o que está acontecendo? As fábricas estão produzindo loucamente, não tem container, não tem navio para levar de um lugar para o outro. Então, momentaneamente, tem inflação, porque tem muita gente querendo comprar, pouco estoque, então as empresas conseguem repassar alguns preços. Mas o Fed está correto em dizer que, olha, isso é temporário, gente. Não vamos cair na pegadinha estatística, né? Tudo que o Fed não quer é que todo mundo assuste com uma inflação temporária, aí ele sobe os juros, aí a atividade despenca e você vira Japão.
né? Então, o Fed está correto. Só que a gente vai ter que ter muita paciência e sangue frio, porque vai vir dados de inflação alta, depois vai vir dados de atividade industrial muito alta, porque as fábricas estão trabalhando em 3 turnos para recompor estoques. Então, dá essa sensação de, nossa, acho que agora realmente a gente vai ter um crescimento muito grande, vai explodir a inflação, aí os juros vão sair subindo e o mundo vai ser muito diferente do que a gente tinha nos últimos anos. Acho que não vai ser. Então, não vamos cair na pegadinha estatística. Vou dar uma paradinha por aqui, e aí, se quiser, a gente continua nesse tema ou outro tema. Fiquem à vontade. Vamos começar a embaralhar um pouquinho os temas. A gente falou aqui de qualidade de vida, de bem-estar, de população que, via de regra, cresce, envelhecimento e necessidade de renda, né? Então, a gente tem aqui um fenômeno nos últimos anos, que é a qualidade gerada pelo mundo das big techs, tecnologia de forma ampla. Então, Abud, na tua resposta, não precisa se prender só aos Estados Unidos, vamos partir do epicentro americano. Essas grandes big techs e outras vêm apresentando resultados sólidos, lucros expressivos, muito caixa e cada vez mais ramificadas e diversificadas. Qual é o teu olhar para que esse mundo tecnológico, de fato, invada o mercado financeiro? Eles conhecem os investidores mais do que ninguém. Pode ocorrer uma disrupção global no sistema financeiro tradicional, disrupção positiva até com ataques diretos de fintechs e de empresas de pagamento digitais, WhatsApp Pay, esse negócio todo. Seu olhar, por favor. Eu acho que sim. Eu acho que já está até, por exemplo, no Brasil já está começando a ficar bem precificado. Os bancos continuam super lucrativos, mas as ações dos bancos não estão indo mais tão bem. Porque quando se olha para frente, tudo bem, os bancos no Brasil é um oligopólio, são poucos bancos muito rentáveis que cobram muita taxa de juros, te cobram até hoje por conta corrente, por TED, por cartão de crédito, por tudo, né? Então, elas ainda são muito lucrativas, mas todo mundo, quando olha para frente, fala, olha, na parte de investimentos tem a XP e outras plataformas, na parte de cartão de crédito tem outros concorrentes, na parte de crédito tem as fintechs, na parte de seguro tem outras seguradoras. Está virando uma competição de verdade, né? No Brasil e no mundo. Essas grandes empresas de tecnologias, elas são muito boas, elas são muito rentáveis. Então, tem gente que morre de medo, de, nossa, é uma bolha de novo, igual a de 2001, né? Claro que você sempre vai achar exageros aqui e ali, mas é diferente. Na bolha de 2001, o que acontecia era o seguinte, qualquer empresa que fosse .com valia uma fortuna, né? Hoje eu não vou dizer que não tenha isso também, uma ou outra, tal, mas estas que estão valendo bastante, elas de fato são empresas que elas permeiam a nossa vida inteira, né? Quem consegue hoje viver sem o Google? Google Mail, Google Meets, né? Google Calendar. Quem consegue viver sem a Apple, né? Olha que engraçado, Warren Buffett, que é o cara que sempre falou que não gostava muito de ação de tecnologia lá atrás, porque ele gostava de investir em empresas que ele conhecia, que ele entendia bem, ele vendeu um pouco de Apple e falou esses dias, puta, me arrependi. Ele falou, não tem muito vida sem Apple. O cara tem o Apple Watch, o cara tem o iPad, o cara tem o iPhone, o cara, sem perceber, está comprando um monte, né? Você compra um monte de aplicativos que você até esquece que comprou, e os próximos 20 anos você vai ficar pagando R$8 por mês naquele aplicativo que você esqueceu de deletar e fica te cobrando. Então, essas empresas, elas são realmente muito eficientes, muito geradoras de caixas, muito dominantes. E a tecnologia, ela tem um pouco essa característica que os americanos chamam de winner takes all, né? Várias começam a competir até que uma se destaca e meio que domina tudo. Não precisa ser uma, mas uma, duas, três, tal, mas não são 70, né? Então, quando a gente olha para a Bolsa Americana, a gente não acha que a Bolsa Americana está caríssima. A gente acha que ela está carinha, né? Assim, pouca
né? Depois da correção dos últimos 3 dias, talvez nem esteja mais tanto, né? Então, acho que a avaliação de preço da maior parte das empresas americanas não está errada, não, né? Não acho que é uma bolha de tecnologia, não acho que o S&P está caríssimo, não acho que tudo vai colapsar, não acho que a inflação vai voltar e destruir tudo, né? Vamos ter os nossos desafios como sempre tivemos, mas o mundo vai evoluindo. Tinha uma época em que a novidade era a empresa industrial, né? Depois teve uma época em que a novidade era a empresa de serviço, agora tem a época das empresas de tecnologia, e o mundo vai mudando, né? Eu acho que o mais importante é o seguinte, o mais importante é a consciência, desculpa repetir isso, mas é muito importante, dos bancos centrais do mundo, liderados pelo Fed, de que é preciso retomar um crescimento econômico decente, porque disto depende a vida e a dignidade das pessoas, porque senão acontece o que aconteceu na Argentina, né? Não cresce, não cresce, não cresce, as pessoas vão ficando infelizes, né, sem emprego, miseráveis, amargas, e aí elegem um louco, um populista, um fanfarrão, tal, né? E aí não adianta, né? Então, eu acho que o Fed está muito correto nesta consciência de que, olha, nós precisamos, já que faz 13 anos que não tem inflação, por mais que o Fed tenha tentado de todas as formas, temos mais liberdade do que antes para usar o instrumento juros baixos para estimular o crescimento econômico. Se lá na frente gerar um tremendo crescimento econômico e inflação, aí a gente ajusta, né? Então, eu acho que o caminho é cheio de surpresas, mas é principalmente por causa dessa história de o mundo colapsou no ano passado, esse ano o mundo está voando, e aí dava a impressão que no ano passado o mundo ia acabar, dá a impressão que nesse ano o mundo vai explodir, e quando a gente olhar a média das coisas, a gente vai ver que não vai ser tão diferente do que era nos últimos anos, que é um crescimento decente, não inflacionário, com juros relativamente baixos. Vamos falar um pouquinho desse mundo ainda? Com as techs voando, e com as techs, as empresas de tecnologia mudando muito o ambiente competitivo, sem dúvida. Vamos tirar um pé dos Estados Unidos, mas deixa um pé nos Estados Unidos ainda, e olhar para o outro lado, lá para o Oriente, eu chamo de mundo China e seus vizinhos. É uma região que vem incluindo pessoas numa zona de consumo, criando uma classe média robusta, pujante, investimentos sucessivos de décadas em infraestrutura, uma região que depende muito de commodities, e, ao mesmo tempo, você tem um gigante na oposição, Estados Unidos, com um novo governo, mais de negociação, sem abrir mão da firmeza. Então, vamos trazer, olhar à frente, visão de para-brisa. O que você espera da chamada guerra comercial? Você ainda pode voltar? E como esse jogo do capitalismo pode se reposicionar nos próximos 2 a 5 anos, e ainda mais considerando que a China está sentada em reservas cambiais de uma magnitude extraordinária, né? Olha, a gente tem uma visão mais construtiva sobre esse assunto, né? Se de um lado a nossa visão é uma visão de o crescimento vai ser mais baixo do que era antes, né? Do que era há 15 anos, vai ser mais baixo, né? Então é uma visão talvez mais pessimista sobre o crescimento econômico, mas que tudo bem, porque também tem inflação e juros mais baixos, então fica mais ou menos equilibrado, né? Sobre essa questão de Estados Unidos e China, aí a nossa visão acho que é mais construtiva mesmo, que é o seguinte, para quem já teve guerra fria entre Rússia e Estados Unidos, ali era medo de bomba nuclear, né, espionagem, eu acho que a China e os Estados Unidos vivem numa grande simbiose. Não tem China sem Estados Unidos e não tem Estados Unidos sem China, né? Então, eles vão se bicar de vez em quando, existe uma luta pelo domínio tecnológico, existe, né, muita ameaça, às vezes, quando era o Trump mais explícita, quando é o Biden mais velada, tal. Mas, no fim das contas,
eu acho que existe espaço para todo mundo no mundo capitalista, né? Tem 7 bilhões de pessoas que querem sair da pobreza e consumir, e ter emprego e produzir. Então, eu não acho, a gente não concorda, e nunca concordou, e na literatura você vê vários momentos em que existe essa dúvida, e depois essa dúvida sempre foi sanada para o mesmo lado. Não é rouba-monte. Produz-se riqueza. Olha quanta riqueza se produziu nas últimas décadas e séculos. Então, não é rouba-monte. Não é um negócio de, poxa, se a China crescer, os Estados Unidos não crescem. Na verdade, não. Na verdade, é simbiose. O Davi Ricardo falava isso no livro dele. Falava, olha, o ideal é o seguinte, você é bom nisso aqui, produz isso aqui. Você é bom nisso aqui, produz isso aqui. E aí você vende esse para ele, você vende esse para ele, e está todo mundo melhor. A soma é mais, né? O total é mais do que a soma das partes, né? Porque cada um produz aquilo em que é muito bom. Então, do ponto de vista de eficiência de alocação, é muito bom. E os Estados Unidos e a China são muito complementares. Os caras lá na Califórnia bolam o novo iPhone e a China vai lá e monta o iPhone inteiro para os Estados Unidos, né? Então, né? Aí com o dinheiro que a China ganha dos Estados Unidos montando o iPhone e exportando, os Estados Unidos vai lá e vende o iPhone para o chinês, né? E vice-versa. E os chineses, com os dólares que sobram aqui, porque eles não compram só iPhone, eles compram Huawei também e tal, sobra dólar, e aí ele faz o quê? Compra treasuries. Então, você vê, a China recebe muitos dólares pela balança comercial e reinveste de novo no mundo, especialmente nos Estados Unidos, muitos dólares via conta de capital. Estados Unidos é o contrário. Tem um tremendo déficit em conta corrente, mas tem um tremendo superávit em conta de capitais, porque é o mercado financeiro mais sofisticado do mundo, é para onde as pessoas correm quando estão inseguras, como, né, como um dia como hoje e tal. Então, a gente não tem esta visão de que, olha, um vai massacrar o outro. Eu acho que vai ser isso aí por anos, um bicando o outro, tentando tirar uma casquinha aqui, tirar uma casquinha ali. Eu acho que ambos vão crescendo muito e eles vão ajudando a arrastar o mundo para uma situação melhor. A gente tem uma visão otimista em relação ao bem-estar das pessoas, né? O bem-estar das pessoas hoje é muito maior do que era há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, há 100 anos, e vai continuar melhorando, porque o ser humano tem vários defeitos, tem vários problemas, mas o ser humano é muito criativo, e o ser humano, quando estimulado, né, quando ele tem o estímulo de, pô, se você trabalhar com afinco e abrir uma empresa, e a sua empresa for produtiva, você pode trazer o conforto para a sua família, você pode ter o respeito das pessoas, as pessoas vão fazendo coisa. Olha, o último exemplo está aqui na nossa cara. Criaram uma vacina em 6 meses. Eu achava que não ia ter vacina em dezembro. Meio de 2021. Aí, vacina para todo lado. Criaram a vacina com o estímulo financeiro e também o estímulo de salvar vidas. O ser humano faz coisas maravilhosas, né? Então, a gente não tem essa visão de que, olha, um vai destruir o outro e aí, né? Eu acho que o pior momento disso aí passou um pouco que o Trump, ele gostava do embate, ficava um embate explícito. E apesar de todas as sanções que o Trump fez em termos de riqueza global sendo desse tamanho, todo mundo assustava, falava, meu Deus, esses caras vão se matar. E passamos por isso, você vê que ninguém se matou, né? Eu acho que com Biden é menos do que isso. Entendi. Vamos terminar esse tour geográfico antes de voltar para o Brasil, falando um pouco de Europa. Né? A Europa, depois da solução do Brexit, a gente ainda vai ter o desafio de combate à pandemia, falta de unificação fiscal e tributária, desemprego muito alto, de jovens, né, principalmente, e uma dependência da Alemanha, que agora no final do ano tem eleição e a saída da Angela Merkel. Qual o diagnóstico de vocês da Europa? Olha, a Europa está no meio do caminho entre os Estados Unidos e o Japão. Ele tem algumas características de um, algumas características do outro, né?
São países com populações mais velhas, boa parte delas. São países em que o Estado cresceu muito, né? Se olhar a França, a Itália, tá? Então, são países que têm muitos problemas estruturais e que crescem pouco há muito tempo, né? Mas não chegam a ser Japão. Então, eu acho que a Europa vai se colocar exatamente no meio do caminho. A Europa cresce menos do que os Estados Unidos, mas não passa, nem passará por uma estagnação do tipo do Japão, né? Também um pouco porque aprendeu muito com o que foi feito ou o que não foi feito no Japão, o que foi feito nos Estados Unidos. E a Europa está sempre mais ali tentando seguir o que os Estados Unidos faz, do ponto de vista de política monetária ou de estímulos econômicos, né? Então, a gente tem uma visão de que a Europa cresce pouco, tem pouca inflação e tem juros realmente muito baixos, mais baixos do que os Estados Unidos ao longo do tempo. Eu acho que isso vai perdurar bastante tempo. A Europa deveria fazer mais reformas, né? Todo mundo fala, não, o Brasil tem que fazer reformas. A Europa também tem, a Itália, né? O Brasil, por exemplo, vamos comparar Brasil com Itália, né? Todo mundo, não, o Brasil vai quebrar, o Brasil é péssimo, o Brasil precisa fazer 25 reformas, tal, né? Precisa mesmo, o Brasil precisa fazer um monte de coisa. Mas o Brasil, nos últimos anos, fez muito mais do que a Itália. O Brasil fez PEC constitucional do teto de gastos, um tremendo ganho, inovação fiscal, Meirelles, um gênio, Temer, pilotou bem esse negócio. Reforma trabalhista, não resolveu todos os problemas trabalhistas, mas melhorou. Foi um passo na direção certa. A França fez o contrário, piorou, né? Reforma da Previdência, que a gente tentava fazer há 20 anos, as pessoas às vezes esquecem. Fez a reforma da Previdência. Ela economiza pouco nos primeiros anos, mas depois, nos anos subsequentes, ela economiza trilhões, não é bilhões, é trilhões, né? Independência do Banco Central, que é uma coisa que também a gente quer há 20 anos, já aconteceu, agora está sendo questionado, você tem que fazer de novo, tal, STF. Marco regulatório de uma série de setores, né? Essa PEC emergencial, que tem os gatilhos para limitar salário e contratação no funcionalismo público, é maravilhosa. É uma reforma administrativa disfarçada, né? Então, o Brasil fez muita coisa nos últimos anos e a Itália não fez nada, né? Então, a gente não concorda com a precificação dos ativos brasileiros e coloca o Brasil como, olha, o Brasil é um dos piores países do mundo. Olha, não é não. Acho que é aí que a gente fala, eu falei no começo, está acontecendo uma revolução silenciosa. A gente olhando tanto para a política e a briga política e a polarização e esse Congresso do Brasil e esse STF e tudo isso aí, né? E a gente fica decepcionado como cidadão, não aguenta mais ler jornal e tal. Mas ali, a soma desse monte de coisinhas que foram feitas nos últimos 6 anos e o fato de que o Brasil tem inflação e juros mais baixos da sua história, mesmo que agora tenha um repiquezinho, que não vai durar muito tempo, olha, eu acho que o Brasil está na melhor situação potencial para gerar crescimento no inflacionário nos próximos 10 anos que já teve, né? Tudo bem, é no meio de uma bagunça, aí tem eleição, então o mercado vai, volta, mas eu tenho certeza que daqui 10 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai falar assim, nossa, por que eu não comprei mais bolsa? Né? Por que eu comprei tanto dólar, 5,70, esse treco voltou para 4? Então, a gente tem que tomar um certo distanciamento e não entrar na loucura do mercado financeiro, né? E sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Voltando para a Europa. Eu acho que a Europa continental cresce menos, mas os ativos estão mais baratos, né? Então, a Bolsa da Alemanha e a Bolsa da Inglaterra, elas estão relativamente baratas em relação à Bolsa americana. Tem boas oportunidades, principalmente na Bolsa inglesa. A gente até tem uma opinião bem peculiar sobre a Inglaterra e sobre o Brexit. A gente acha que a Inglaterra fez bem de sair da zona do euro, né? O motivo pelo qual aconteceu o Brexit foi uma certa incompetência política, porque o Cameron achou que se ele pusesse para votação
ele ia sair fortalecido politicamente. Nossa, aconteceu o Brexit, né? Mas o fato de ter o Brexit, né, a Inglaterra ela é mesmo um país muito mais parecido com os Estados Unidos do que com a Europa continental. Ela é um país mais aberto, ela é um país mais dinâmico, ela é um país com menos burocracia, ela é um país mais produtivo do que a maioria dos países da Europa continental. Então, a gente acha que é típica curva J. A Inglaterra vai sofrer durante a transição, durante o medo da transição e a transição do Brexit, e depois, daqui 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar, e não é que a Inglaterra cresceu muito mais e gerou muito mais bem-estar do que a Itália, do que a França, do que a Espanha, do que Portugal, né? A Alemanha acho que é um motor em si só, mas quando você olha o conjunto da Europa, de fato, a Inglaterra tem muito mais potencial. Vamos chegar aqui de vez no Brasil, né? Você já começou a pincelar um pouquinho, você já falou um pouquinho aí de inflação, falou um pouquinho da parte fiscal. Como é que vocês interpretaram as interferências do Executivo no primeiro escalão de estatais importantes, como Petrobras, Banco do Brasil, nesse comecinho do ano, que deu uma sacudida boa aí no mercado, e, ao mesmo tempo, ocorreram sinais inversos com a aprovação de um Banco Central independente, do orçamento, PEC emergencial. Como é que vocês estão vendo esse momento, esses movimentos político-econômicos? Essas interferências, elas são um erro, né? A gente no Brasil até já está um pouco acostumado, um pouco calejado, mas elas são um erro, né? Eu diria que o seguinte, no Brasil a gente tem que saber onde a gente está pisando, né? Eu acho que a gente nunca vai virar um país absolutamente liberal. Não vai acontecer, né? Não é do DNA do brasileiro, não é da nossa criação, né? Da nossa colonização. Então, enfim, desde que a gente esteja indo para o caminho certo, indo para a direção certa, eu acho que está bom. É claro que a gente queria ir mais rápido, né? O que me incomodava muito é quando a gente estava indo para a direção errada, né? Lá na Dilma e tal, né? Então, aqui, quando você dá 2 passos para frente, aí você dá um para trás, isso é o Brasil. Então, o Brasil fez reforma da Previdência. Ah, que maravilha! Aí ele vai lá e põe o dedo na Petrobras, aí dá um para trás, né? Aí o Brasil conseguiu ter taxa de juros civilizadas. Puta, espetacular, isso aqui vai mudar o país, né? Ele vai lá e tira o André Brandão do Banco do Brasil, aí volta um passo, né? Esse é o Brasil. Então, assim, eu me blindaria dos extremos, né? De falar assim, nossa, o Brasil não funciona mesmo, essa porcaria é o pior país do mundo. Não é. Não é. Por outro lado, eu também não vou para o outro lado e falar assim, não, agora isso aqui vai ser o mundo do Paulo Guedes. Todos vão virar liberais e vão fazer 7 reformas constitucionais. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva, o que tem acontecido no conjunto da obra dos últimos 5, 6 anos é bastante decente. Dava para ir mais rápido? Dava. Dava para ser mais? Dava. Dava para ter privatizado? Dava, né? O presidente é esse cara dual, que ele, na hora que a batata assa, ele vai lá e apoia o Paulo Guedes, né? Mas aí o Paulo Guedes vira, ele dá uma bola nas costas do Paulo Guedes, né? Eu sou um tremendo fã do Paulo Guedes. Eu acho que esse cara é muito bom. Eu não acho que é verdade que ele não é um bom piloto político. Quem que gosta, quem que acha o cara super bom piloto político, o cara que tem que falar não para a maioria das demandas de gasto, né? Nunca vão amar o ministro da Fazenda que controla os gastos, né? Mas você vê, no final, ele encontra o caminho, né? Então, eu não concordo muito com a visão, né? Tem um monte de gente que fala, o Paulo Guedes não adianta para nada, não faz nada, não tem poder nenhum. Olha, se não tivesse o Paulo Guedes aí, essas bolas nas costas tinham virado bombinhas atômicas, né?
Então, eu acho que ele fez bastante coisa, ele faz bastante coisa quando dá para fazer. Opa, deu para fazer previdência, fez previdência. Deu para fazer gatilho, fez gatilho. Agora, deu para fazer independência do Banco Central, fez independência do Banco Central. Né? Deu lá no começo para pôr um monte de gente boa em estatal, pôs em estatal. Aí depois, quando não dá, o cara engole um sapo aqui, engole um sapo ali, porque ele percebeu uma coisa que parece bobeira, mas é muito importante. Para mudar o Brasil, ele precisa ficar. Você não muda o Brasil ficando 6 meses, saindo bravinho e pisando duro, porque não aceito esse tipo de bola nas costas. Ele percebeu que para fazer diferença, precisa ficar bastante tempo, né? Como o Pedro Malan fez. O Pedro Malan ficou lá 8 anos. Quantas bolas nas costas do José Serra ele tomou, do próprio Fernando Henrique de vez em quando, era bem de vez em quando, mas de vez em quando, dos mercados, de tudo, de crise. E o cara, após 8 anos, entre vitórias e derrotas, teve muito mais vitórias do que derrotas, né? Eu acho que o Paulo Guedes é assim também. Ele percebeu que o mercado às vezes fala, nossa, se eu estivesse no lugar do Paulo Guedes, eu pedia o chapéu. Eu falo, então você não tem resiliência nenhuma, né? A minha empresa chama Persevera, né? A gente valoriza a perseverança. Não é fácil, não é fácil. Eu acho que o Paulo Guedes ele tem esta consciência. Ele fala, quando dá para avançar, eu avanço. Quando não dá para avançar, eu pelo menos sou um bom goleiro aqui, os caras querem gastar 300 bilhões, eu negocio e deixo vazar 30. Né? Os caras querem 300. Aí eu dou 30. Pronto, já foi um ganho, né? Em relação ao que acontecia no Brasil antes. Mas será 100 bilhões para cá, 100 bilhões para Minha Casa Minha Vida, 100 bilhões para a FIES, 400 bilhões para o BNDES. Agora, o Congresso brasileiro ficou ali 7 meses lutando para conseguir 44 bi. Né? Que dá 0,5% do PIB. 0,5% do PIB. Né? O Brasil é um país que o PIB é 8 trilhões de reais. Né? Então, a gente às vezes se deixa levar, quantos bilhões e tal. Né? O ideal era não acontecer. Mas eu acho que o Paulo Guedes, ele vai bem neste meio do caminho, assim como o Meirelles ia bem nesse meio do caminho. Né? Porque também quem é muito radical, muito absolutamente fiscalista, primeiro, às vezes, o cara é expelido do sistema, ou, às vezes, impõe um sofrimento tão grande para a população, que nem a Argentina, que o Macri era ótimo, mas chegou uma hora, era tanta restrição fiscal, tanto queda de PIB, tanto sofrimento para a população, que a população fala, não aguento mais, traz outro. Né? Então, é bem o ótimo inimigo do bom. Às vezes, no mercado financeiro, todo mundo quer o ótimo. Não, eu quero 6 reformas. O Guedes falou, olha, já fiz 2, vou tentar uma terceira. Né? E a gente vai andando assim. Eu acho que não dá para esperar muito mais do Brasil, mas já é bastante. Eu acho que já é o suficiente para o Brasil mudar de patamar nos próximos anos. Né? E isso não está precificado. Então, a gente, na Persevera, acha que tem oportunidades de investimentos espetaculares no Brasil nos próximos 5, 10 anos. Né? O que tem que ter é um pouco de paciência, um pouco de resiliência, perseverança, e se blindar um pouco da loucura do sobe e desce. Abudi, deixa eu aprofundar um pouquinho esse tema, que essa parte do papo acho que é muito importante em termos de prazo curto, médio e longo. Vamos pensar que em um prazo curto, 1 ano e 5 meses, a gente está no primeiro turno das eleições presidenciais. Você citou um histórico numa condução responsável do Henrique Meirelles, sucedido pelo brilhante Paulo Guedes, que é uma coisa. Ou seja, entre tentativas e erros, eu ganho de 7-3 o jogo ou de 6-4. Como é que a aproximação dessa corrida eleitoral tira o sono de um gestor? Porque você tem a cota, você tem a responsabilidade de cuidar do patrimônio de cotistas, de investidores. E como é que o investidor internacional, que tem muito dinheiro, tem fluxo, olha isso? O que a gente pode esperar dos próximos 1 ano, 5 meses,
nessa pré-eleição e um componente de pimenta. Você falou em dólar lá na frente, surpreendendo para 4, ok. Mas aonde pode chegar num estresse nos próximos 17 meses? Por gentileza, sua visão. Vamos lá. Falar de política é sempre complicado, mas eu diria o seguinte, eu tenho mais preocupações com a eleição como cidadão do que como gestor. Não nos próximos 17 meses, mas após a eleição, o que vai acontecer com a economia do Brasil, com os ativos do Brasil? Eu não tenho tanta preocupação assim, porque o que a gente começou a perceber no Brasil nos últimos anos, isso é bom, é o que acontece nos Estados Unidos, né? A gente percebeu que, olha, a gente aqui tem uma visão muito presidencialista, né? A gente fala, olha, tudo depende do presidente, e realmente muito depende do presidente. Mas o que a gente aprendeu nos últimos anos, e acho que o Bolsonaro amargou isso, porque ele tinha uma visão idealizada do que era ser presidente, né? Falou, puta, se eu for eleito presidente, eu mudo tudo, porque o presidente tem poderes infinitos. Ele percebeu que não tem. Ele não tem, que tem Congresso, que tem TCU, que tem STF, que tem... Né? Então, o Brasil hoje me parece um país mais institucionalizado do que a gente se acostumou a pensar. Né? E esse é o caminho. Claro, eu preferia ter né, eu gostaria que o Paulo Guedes fosse presidente, né? Ou seja, alguém muito liberal, que pensasse na abertura da economia, que pensasse na desburocratização, na redução do tamanho do Estado. É difícil achar um cara assim que consiga se eleger, né? Coisa raríssima ali. Agora tem o Draghi na Itália, que é um super tecnocrata que, pronto, virou político. É super raro isso aí, não, né? Então, eu separaria em duas fases. A fase até a eleição e a fase pós-eleição. A fase pós-eleição, eu não estou tão preocupado assim, porque a gente já percebeu que, olha, o sistema brasileiro, apesar de todas as suas falhas, ela não permite muita loucura. Quando começa a ter muita loucura, o cara é tirado. O Collor começou a fazer loucura, tiraram. Né? A Dilma começou a fazer loucura, tira. Né? Perde poder, às vezes nem é empichado, mas perde poder, vira lá um cara que não tem poder nenhum. Né? Então, dá para fazer bastante estrago, mas destruir o país hoje em dia é muito difícil. Com um Banco Central independente, com lei de responsabilidade fiscal, com teto de gastos, com gatilho, com regra de ouro. Até o Brasil fez um monte de reservas. Então, arrebentar é muito difícil. Né? Como cidadão, você fala, pô, vamos ficar perdendo tempo aqui, podia ir mais rápido para a direção certa. Nos próximos 17 meses, acho que vai ter bastante nervosismo, bastante coisa, mas aí entra um pouco do investidor. Né? Né? Você tem o Guilherme Abud, analista de cenário, e você tem o Guilherme Abud, financista, investidor tal, e persevera. Né? São sempre dois pilares. As pessoas, aqui no Brasil, a gente é muito... a gente acha que quase tudo é cenário, né? Cenário econômico, mas os preços são muito importantes. Os preços do Brasil, eles já embutem um cenário horripilante. É que a gente acostumou com isso. E foi acontecendo aos pouquinhos. A Bolsa brasileira está baratíssima. 10 vezes preço-lucro. Sendo que a média histórica era 12,5, na época em que a gente tinha juros de 20, 15. Agora, com juros de 4, 5 ou 6, o que quer que seja, depois a gente fala um pouquinho disso, a Bolsa tinha que ter um preço-lucro de 14. E está 10, ou seja, só aí tem 40% de alta na Bolsa. Além do fato de que as empresas brasileiras de capital aberto estão super lucrativas. As empresas brasileiras pequenas e médias estão morrendo. Mas as que tiveram acesso a capital num país em que teve uma queda brutal de taxa de juros, elas estão super bem. Né? A Bolsa brasileira está muito barata. O câmbio brasileiro é o câmbio mais desvalorizado do planeta Terra. A gente desvalorizou menos que o Zimbábue nos últimos 3 anos. Né? A curva de juros brasileira já precifica que a taxa de juros tem que voltar para 10. Nem existe isso no mundo. Né? Então, a gente costuma dizer que é o seguinte, olha,
o Brasil foi melhorando tão nos bastidores, tão aos pouquinhos, e a gente não foi percebendo, a gente continua tendo os mesmos traumas de antes e não precisava. Então, aqui, olha a loucura do negócio. A projeção de inflação para o ano que vem está em 3,60. A meta é 3,5. Então, ela está 0,10 acima. Por causa disso, o mercado acha que precisa puxar o juros 700 basis points. Sério? Não ser 3,60, ser 3,50, você dá uma porrada interplanetária nos juros que vai fazer com que o país cresça menos, que vai fazer com que o país tenha menos emprego. Então, o que é? É um vício do brasileiro. O brasileiro é viciado em choque de juros. Porque no passado, a gente não tinha reservas cambiais, a gente tinha um Banco Central que não podia fazer tudo o que queria, né? Porque não tinha reservas cambiais, ou porque era muito dependente de carry trade, ou porque tinha déficit em conta corrente, por vários motivos, ou porque o câmbio era fixo. Já tivemos de tudo no Brasil. O fato é que, no passado, a gente era totalmente refém do câmbio, então o Banco Central não conseguia fazer política fiscal contracíclica. Então, qualquer crise que dava no Brasil, no México, na Rússia, né, a gente tinha que subir os juros que nem maluco. Não precisa mais, mas o mercado continua precificando o que precisa, né? Por isso que a gente olha para essa curva de juros, né? E aí a gente queimou a largada, a gente fez essa posição no começo do ano, subestimou o quanto o brasileiro ainda entrava em paranoia quando tinha um pouco mais de inflação, e aí queimamos a mão, diminuímos a posição, foi bom, porque depois o mercado ainda piorou bastante, e a gente vai voltar para os juros mais à frente. Mas não está tão na frente assim, daqui, né, já dá para começar a fazer alguma coisinha, e a pessoa física na carteira própria já dá para fazer bastante coisa. Você comprar um pré-fixado de 5 a 10 anos, a 8,5%, 9%, 10% pelos próximos 10 anos, num país em que a meta de inflação é 3,5%, né, isso aí está dando sopa, né? Para o gestor que tem cota diária, que o cliente assusta e fica bravo com você, porque você vai mal 2, 3 meses, tal, a gente tem que acertar muito o timing. Isso é um baita desafio, né? Meu primeiro chefe, Luiz Stuberg, meu primeiro emprego foi na Grifo. Ele fala isso bastante. Fala, o desafio do gestor é duro, porque você tem que acertar os cenários, tem que acertar o preço, você tem que acertar o tamanho e você tem que acertar a hora certa, né? Porque o cliente brasileiro, que a vida inteira pensou em termos de CDI, o CDI rendia bastante e não chacoalhava, ele não aguenta chacoalho, né? Então, você tem que acertar tudo, né? Mas então, a gente tem que tomar esse cuidado extra. Mas para a pessoa física, você comprar a NTNB a 4,5% mais inflação para os próximos 20 anos e comprar pré-fixado de 10 anos, sem risco de crédito, com liquidez, a 10% ao ano, 10 anos seguidos, olha o que isso faz com o seu patrimônio, com risco do governo federal, né? É maravilhoso. Então, respondendo finalmente a sua pergunta, acho que vai ter ansiedade até a eleição, mas eu acho que os preços dos ativos brasileiros eles já despencaram tanto na frente que você tem um certo colchão. Vamos olhar os últimos dias. Nos últimos dias o mercado ficou bem nervoso, né? No mundo, vários ativos, e o real, a moeda brasileira, aguentou super bem. Muito, pela primeira vez em quase 1 ano e meio, aguentou muito melhor do que a moeda de muitos outros países. Por quê? Porque ela já está tão arrebentada, né, que, olha, você começa a trazer fluxo de balança comercial, de conta corrente, não é só mais o especulador que entra e sai, ou o cara que está com medo, que faz hedge, tem dinheiro vindo. Com o câmbio nesse nível, a soja nesse nível, o minério de ferro nesse nível, o Brasil vai ter a maior superávit em balança comercial da sua história, mas de longe. Se bobear, é 100 bilhões de dólares, né? Dá R$500 bilhão de superávit de balança comercial. É uma enormidade de dinheiro. Então, o Brasil ainda se comporta como refém do câmbio, mas não é mais. E até o Banco Central precisava perceber isso, né? O Banco Central assusta demais com o câmbio, o mercado assusta demais com o câmbio, né? Quantas vezes nos últimos anos a gente teve a mesma dinâmica? O câmbio desvaloriza,
aí gera inflação de curto prazo, aí todo mundo morre de medo e precifica alta de juros, e no final a inflação volta e os juros, né, nos últimos 4 anos, todas as vezes que isso aconteceu, os juros não precisaram subir. Dessa vez, como estava lá embaixo, o Banco Central se sentiu impelido a fazer alguma coisa e subiu. Mas eu duvido, e ele falou na ata antes de ontem, né? Que, ó, eu não vou subir tudo isso aí que vocês acham, não. É um ajuste parcial e já está bom. Se eu subir mais do que isso, a inflação vai lá para baixo da meta e a atividade também, né? Então, de forma geral, essa é a nossa visão. Acho que os ativos brasileiros, eles aguentam muito desaforo, eles já foram muito massacrados. Perfeito. Abud, todo mundo sabe que eu sou super chata com o tempo, né? E a gente aqui já está se aproximando do final. Mas como a gente teve um atrasinho, deixa eu fazer mais uma pergunta? Lógico. Vamos lá. A gente tinha algumas perguntas aqui para falar como está a estratégia do fundo. Queria que você falasse um pouco do fundo, mas queria que você falasse também como é que é a visão da Persevera em relação a ESG, que hoje em dia só se fala em ESG. A XP levanta essa bandeira muito fortemente. Muitos clientes já vêm pedindo para montar a carteira, levando em consideração esse tema. Então, eu queria que você falasse um pouco da estratégia do fundo, como está o fundo, como é que está a posição, o que vocês estão usando de hedge, etc., mas que entrasse um pouquinho nesse tema também. Hoje, a Persevera é um fundo bem diversificado, né? A gente geralmente tem 20, 25, às vezes 30 posições diferentes, em mercados diferentes, no Brasil, no exterior, com gestores com estilos de gestão diferentes, uns de mais longo prazo, uns de mais médio prazo, alguns um pouquinho mais de giro, um pouco, mais um pouco. Eu diria o seguinte, como classe de ativos, a nossa classe de ativos preferida hoje é a Bolsa. Bolsa brasileira, Bolsa americana, Bolsa inglesa, ações de várias formas diferentes, seja através de índice, seja através de ETFs setoriais, seja através de Stock Selection. Nós temos lá uma série de ações que a gente gosta no Brasil, que a gente acha que vão subir bastante, né? A gente ainda tem um pouquinho de Neogrid, mas carregou Neogrid, subiu 100%. Enfim, a gente teve lá atrás São Martinho, que subiu bastante, a gente teve Qualicorp, que subiu bastante, a gente tem enfim, várias ações aí que a gente escolhe ali do ponto de vista fundamentalista. Mas o conjunto renda variável, além da gente achar que vai ser a vedete dos próximos 10 anos, por isso que a gente tem 3 books diferentes, de estilos diferentes dentro da Persevera. Esse foi o tema da nossa última carta mensal. Se quiserem dar uma olhadinha, explica bem, né? A gente tem uma visão agora de curto prazo de que, olha, a bolsa vai andar bastante ainda vai andar nos Estados Unidos. Isso aqui que está acontecendo esses dias, esse paniquito, ele uma realização, mas acho que ele volta a subir bem, né? E no Brasil mais ainda, porque as empresas estão muito rentáveis, com lucro maior do que o esperado, muito sólidas e precificadas, no geral, de forma barata, né? A gente gosta muito da renda fixa também, mas, como eu falei, a gente entrou no começo do ano, queimou a mão, saiu, estamos esperando uma oportunidade certa, já tem bastante prêmio, né? Mas, enfim, como a gente tenta dosar o tamanho de sobe e desce para os clientes, a gente vai aos pouquinhos, mas a gente recomenda fortemente que os clientes, em suas carteiras próprias, tenham ativos da renda fixa brasileira, que é muito, muito rentável, né? A gente gosta bastante de commodities, a gente tem posição em cobre e petróleo, e a gente tinha até pouco tempo atrás posições em algumas agrícolas, né? E agora a gente colocou no bolso. A gente é bem ativo no mercado de commodities. E aí a gente tem uma série de outras posições relativas de setores dos Estados Unidos, né? Que a gente acha que vão bem nesse cenário, contra outros setores que a gente acha que não vão tão bem, posições de arbitragem de risco, posições de volatilidade de curva, mas, de uma forma geral, eu diria que é o seguinte: o complexo bolsa é muito promissor, apesar de ter que ter um pouco de paciência, que tem esse susto.
as moedas emergentes a gente acha que vão bem, mas o real vai melhor do que elas. Chegou a hora do real depois de muitos anos, né? E a renda fixa é um namoro para daqui a algum tempo, porque está ficando com um prêmio absurdo, né? E até a renda fixa internacional daqui a um tempo também, porque a gente realmente não acredita na volta de um processo inflacionário descontrolado. A gente acredita em um calombo de inflação com a reabertura econômica e com recomposição de estoques, e aí depois você vai voltar para uma inflação não muito distante das metas, né? Sobre ESG, a gente sempre levou isso muito a sério, né? O investidor brasileiro é um investidor forjado no fogo ali, né? A gente sempre se preocupou muito com governança, porque as empresas brasileiras, né? Então, do E, do S e do G, o brasileiro foi primeiro treinado em governança, porque o minoritário no Brasil sempre foi muito maltratado, né? As empresas já fizeram coisas do arco da velha, para tentar ali extrair valor do minoritário através de uma fusão, através de uma troca de ações. Então, né, eu já fui, né, membro da AMEC e tal, que sempre defendeu muito essa bandeira. Então, governança é um negócio que o brasileiro sempre foi super treinado, porque aqui sempre foi um desafio, né? Ambiental e social, acho que é uma tendência inescapável e que todo mundo tem que embarcar, né? Obviamente com moderação, tem muito modismo, muito, né, o que a turma chama de greenwashing, discurso bonito, aí quando você vai ver não é nada disso, né? Nós, como somos muito mais investidores de longo prazo do que traders, a gente tem uma tendência maior do que os outros de se importar muito mais com a sustentabilidade dos lucros das empresas. E uma parte da sustentabilidade do lucro das empresas vem da sustentabilidade de tratar bem os funcionários e ter bons funcionários para os funcionários não saírem, não ter preconceito, né? E de tratar bem o meio ambiente, não só a natureza, mas a cidade em que eles se inserem, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Eu acho que está certo. Eu acho que essa é uma evolução boa do mercado financeiro que veio para ficar. Tem que ter esta consciência. Nós, como damos muito valor para a sustentabilidade, para a consistência, a gente sempre deu valor para isso. Agora, todo mundo fala que deu, que dá, que faz várias coisas e tal. Tem um pouquinho de exagero nos discursos, mas, no geral, acho que está todo mundo indo em velocidades diferentes para o caminho certo, e eu acho que esse é o caminho certo. Perfeito, muito obrigada por esse tempinho extra. Geralmente a gente encerra as nossas lives pedindo para o convidado deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente de quem assistiu a nossa live. Vamos lá. Eu acho que o conselho que eu deixo aqui, se eu posso deixar um conselho, né? Quem sou eu para dar conselho, mas com essa vivência que muitos de nós temos aqui no mercado, eu acho que a principal característica que vai definir o sucesso da rentabilidade da sua carteira realmente é paciência. A gente foi criado num jeito muito torto para investimentos, né? E foi esse negócio de, olha, eu não fazia nada, comprava um monte de ativo de CDI, CDB de um banco, a CDI, LFT do governo, a CDI, LCA, a CDI, beleza. Todo dia tem, né, muitos desses com liquidez diária, sem sobe e desce e rendendo uma barbaridade, né? Então, a gente acabou deixando isso meio no piloto automático. O mundo real dos investimentos não é assim. O mundo real dos investimentos é inescapável sobe e desce. Cabe a nós não nos incomodarmos tanto com sobe e desce e não termos tanta pressa. A pressa é a mãe de todas as desgraças do mercado financeiro. Ou você quer ganhar bastante, ou você quer ganhar um pouco rápido. Quando você quer ganhar bastante e rápido, é complicado. Não tem problema. Então, não é papo de gestor isso não. A paciência vale a pena. A mão firme vale a pena, né? Não sair vendendo desesperado num dia como hoje vale a pena, né?
A inclinação humana é sair vendendo desesperado quando está tudo caindo e sair comprando cheio de sonhos quando está tudo subindo, né? Tem que meio se disciplinar para fazer um pouco o contrário, ou pelo menos não se mexe muito, né? Não mexe toda hora na carteira, não resgata de um fundo, aí põe no outro, aí porta de um para o outro, aí sai de um para o outro. Um pouquinho mais de paciência, né? Não precisa ser 20 anos, mas assim, olha, tem muito gestor bom no Brasil, tem muito ativo bom no Brasil, mas eles fazem assim, não tem jeito. É da natureza humana e da natureza dos mercados de tudo que não é CDI, só que o CDI não rende mais nada. Então, fora o CDI, que era um ativo muito único e muito distorcido no Brasil, tudo tem sobe e desce. Se cada vez que cai você assusta, e aí você quer vender, e cada vez que sobe você fica super animado e quer comprar mais, você vai ficar sempre vendendo barato, comprando caro, você vai queimando o seu dinheiro. Então, deixa o dinheiro trabalhar para você, né? Aí, com a ajuda da excelente equipe da OL, os clientes têm que montar as suas carteiras e fazer pequenos ajustes de vez em quando, não ficar nessa história de sai daqui, vai para lá, vai para cá, porque só vai deixando dinheiro no meio do caminho. Então, paciência, eu sei que está fora de moda, porque hoje em dia a gente está no mundo do celular, do WhatsApp, de tudo em um segundo, com um toque e tal, né? A ciência realmente ainda é o melhor companheiro que você tem para acumular patrimônio. Muito obrigada pela sua presença, Bud, mais uma vez aqui com a gente. A gente sempre gosta muito de receber. Muito obrigada aos clientes que participaram. Vou passar a palavra para o Henrique para fazer o nosso tradicional encerramento. Eu agradecer aqui ao Guilherme Abud, a Renata, que está aqui nos bastidores, ao Marcos Iocota, faz um time espetacular. Vocês viram aqui uma narrativa que eu particularmente admiro, porque foge do consenso, tem uma clareza de explicar temas, e aqui a gente tem alguns mantras na OL, que eu abro a mão aqui e digo 5 palavrinhas mágicas que acho que o Abud vai concordar. Diversificação, disciplina, paciência, tempo e tudo com muita racionalidade. Exato. Então, a gente aqui passa num processo de estudo permanente, a gente conhece bem os gestores que a gente recomenda, a gente está criando um modelo de política de investimentos, ou seja, cada assessor nosso vai ter um bate-papo em breve com seus clientes para tentar dar um passo à frente, uma coisa mais estruturada, uma parceria de prazo médio e longo, com ajustes táticos eventuais, como o Abud bem colocou. Então, a gente está aqui num processo contínuo de aprimoramento. A gente convida aqui os clientes da OL a nos acompanharem nas redes sociais. Lançamos agora um canal de Telegram. E, para fechar, antes que a André puxe a minha orelha, a gente também recomenda fortemente que vocês aqui leiam as cartas mensais escritas pelo time do Abud. São cartas de 4, 5, 6 páginas, com muito conteúdo, que amplificam o que vocês escutaram aqui com muita objetividade. Então, recomendo fortemente. Deixo uma boa noite a todos, uma semana de paz, saúde, e tenho certeza que os solavancos vão continuar sempre, sempre e sempre. Como temos uma Olimpíada daqui a 60 dias, mais ou menos, pensem que investimento é uma jornada, tipo uma maratona. Não é uma corrida de 100, 200 metros com obstáculos. Conta aqui com o time da OL e vamos fazer proteções e inteligência na carteira de vocês. Uma boa noite a todos. Perfeito. Boa noite, gente. Até semana que vem. Boa noite, muito obrigado. Desculpem pelo atraso mais uma vez. Sem problema. Você deixou a gente explicar um pouquinho, então está perdoado. É isso aí. Abud, vou deixar um até breve para você, que sabe que daqui uns 4, 5 meses você não escapa da gente. Claro, não. Vocês mandam. Boa noite. Boa noite a todos. Grande abraço. Tchau.